Boa tarde, meu povo. Shalom. Deus abençoe você nessa tarde, nesse dia, nesta hora a qual nós tiramos e nos reunimos aqui. Nós nos reunimos aqui em um só propósito, para a gente compartilhar as nossas experiências, as nossas momentos que a gente passa na nossa vida, porque todos nós temos uma experiência com Deus, irmãos. Todo ser humano que ele ora, que ele tem um propósito com Deus, ele passa por certas experiências meia, assim, de arrepiar, né? Como a gente viu ontem, o rei Ezequias, ele foi um homem que ele fez uma grande reforma. Foi um homem que as suas orações eram ouvidas, né? Mas nós vemos também que ele passou por uma experiência meio difícil, que foi a respeito da sua doença. Foi a respeito quando o rei da Síria anunciou que iria atacar Judá. E já estava se aproximando. Nós vemos que o rei Josafá também era um homem que orava, que buscava Deus e que Deus respondia às suas orações. Mas também teve os momentos na vida dele que ele também passou por perrenhas. Nós vemos que Esté foi uma jovem que foi colocada dentro do palácio, mas chegou o momento que a rainha Esté colocou a sua coroa de lado, suas vestes reais, e se vestiu de pano de saco com suas servas para buscar a Deus para ver livramento na cidade de Suzã. Meus irmãos, nós temos momentos de alegria na nossa vida, mas nós também temos momentos difíceis na nossa vida. Eu já vivenciei muitos momentos difíceis na minha vida. Que eu tinha que correr para os montes, ficar acampada no monte, ali chorando, orando e me humilhando para poder voltar para casa. Então, irmãos, todos nós temos uma história para contar. Mas o que eu quero dizer para você é que nós nunca na vida podemos nos dar por vencidos. Nós temos que vencer. Nós temos que entrar em ação, em comunhão e a gente resgatar. Resgatar, irmãos, aquilo que está se dando por perdido. Nunca dê por perdido algo que está na sua vida. Eu já passei um momento, irmãos, assim, já passei vários momentos difíceis na minha vida. Uma certa vez eu viajei para o Rio Grande do Norte, na casa da minha mãe, e quando eu estava lá eu recebi uma notícia triste. Que uma pessoa tinha sido presa, né? Devido a uma confusão que houve, algo que aconteceu que esta pessoa inocente foi parar na prisão. Então, quando eu recebi aquela notícia, para mim foi um choque, né? Foi uma coisa extremamente complicada, difícil. E o que é que eu fiz? Eu não podia fazer nada, a única coisa que eu podia fazer era orar. E ali eu disse para minha mãe, hoje eu não como, só vou comer depois que Deus me responder. Então ali eu vesti um saco, botei um saco em cima de mim. Fui lá, minha mãe morava numa casa que tinha um fundo, um quintal imenso, muitas plantas. E ali eu cacei um lugarzinho ali no meio daquelas plantas, né? Que minha mãe cultivava muita plantação no quintal dela, um quintal imenso. Então ali, tinha sempre debaixo de um pé de árvore ali, tinha sempre um cantinho e ali, eu me deitei no chão ali, me humilhei, né? Era oração e louvor, oração e louvor, oração e louvor. E aquela aflição, né? E ali, irmãos, tem um hino
que eu escutei tocar na casa da vizinha. E eu fui lá e peguei, pedi ela emprestar desse CD, naquela época era CD, e comecei a louvar. Eu só me lembro de um trechinho que diz assim: quem tocar em você está tocando em Deus, está procurando fogo para se queimar. Ele envia anjo. É um hino que fala assim: quem tocar em você está tocando em Deus, que Deus manda o anjo para te libertar, para te tirar daquela situação. Não estou lembrado do hino agora, porque faz muitos anos isso, né? E quando foi de tarde, entrou a tarde, entrou a noite, eu disse: agora eu vou à igreja. Então eu fui à igreja, uma igreja muito pequenininha, ali naquela cidade, ali no Rio Grande do Norte. Eu sentada lá, e Deus usa aquele irmão que estava lá na frente. Irmã, hoje, irmã, até meia-noite, Deus está abrindo aquela prisão. Irmãos, e eu recebi a vitória, irmãos. Fui para casa, entreguei o sacrifício depois do culto e fui dormir. No outro dia a notícia chegou que tinha sido a meia-noite que o anjo desceu lá no cárcere e tirou a pessoa que estava lá dentro. A oração é a chave da vitória. Porque não adianta a gente brigar com um, brigar com o outro. Não adianta até mesmo a gente nos excomunga. Diante da situação, dependendo da situação que você vai enfrentar, chega o ponto que às vezes a gente perde o senso e a gente se excomunga, começa a murmurar, começa a reclamar, começa a xingar. Então o segredo é calar a boca, entrar pro quarto, entrar pros matos, deitar no chão, deitar no saco, deitar a cabeça e dizer: eu tô aqui. Eu não tô morta. Eu tô aqui. Eu estou viva. E eu vou lutar. E eu vou orar. E eu vou adquirir. E eu vou obter resposta do meu propósito diante de ti. Então, naquele momento, irmãos, eu simplesmente despojei de mim mesmo e me lancei, acreditando e crendo que Deus não deixaria passar um minuto mais além da palavra que saiu da boca daquele profeta. Então, preste atenção. Isso é uma das minhas experiências. Isso é de uma das minhas experiências com Deus. Quando eu tenho experiência com Deus, irmão, eu não paro enquanto eu não vejo resposta. Eu não vou orar um dia, 2 dias e vou desistir, não. Eu oro até eu ver a resposta. Eu oro até ver resposta. Vocês não sabem da metade vocês não sabem da metade da missa. As pessoas olham para mim e só me vê sorrindo, mas não sabem o que eu já passei. Por onde, irmãos? Eu e meus filhos, quando era pequeno, nós corria, se escondia dentro do matagal. Era menino, era gato, era cachorro, era tudo. Nós saía tudo correndo, os cachorros correndo. E aí, em frente à casa que nós morava, tinha um mato alto, um capim alto, irmãos, e nós para dentro do capim. E a gente ficava ali. Era eu e os meninos e os cachorros. Eu tinha 2 cachorros. E eu corria, os cachorros... Se eu ia para a delegacia, os cachorros me acompanhavam. Hoje eu estou sorrindo, viu, irmã? Mas eu já chorei. Já chorei que não tinha mais nem lágrima para chorar, viu? E hoje eu estou aqui contando para vocês que eu não desisti na minha vida. Nunca pensei na minha vida em desistir. Tá? Nunca na vida eu pensei em desistir, porque eu tinha sempre a certeza que eu não ia ficar naquela situação, que eu não ia ficar naquele Lodibar, que eu não ia ficar nas mãos de Faraó. E Deus me tirou, viu, irmãos? E Deus me tirou. Então, a palavra do Senhor diz em Abacuque 2, é que agora vou subir a minha torre de vigia e esperar para ver que resposta o Senhor vai dar a minha queixa. E o Senhor me disse: escreva a minha resposta em tábua, em letras bem grandes, para que qualquer pessoa que passar, leia a mensagem facilmente e saia correndo para contar para os outros, viu? Olha o que é que Deus vai fazer.
o profeta Abacuque, ele subiu. Era um momento difícil, era um momento de devastação, era um momento de guerra, era um momento de ameaça. Os reis não queriam ouvir, não queriam obedecer. A Babilônia entrou e devastou tudo. Devastou tudo. Quantas vezes a nossa vida está devastada, irmão? Quantas vezes você está em casa almoçando, ou jantando, ou tomando seu café da manhã, alguém bate a sua porta para te dar má notícia? Hã? Quantas vezes você sai de casa alegre, contente para ir trabalhar, chega lá você recebe uma carta de demissão? Quantas vezes, irmão, você está em casa dormindo, a sua porta é batida à meia-noite para dar má notícia de filho? Hã? A nossa vida, irmão, a nossa vida nós estamos sempre recebendo notícias, às vezes boas, às vezes desagradáveis. Quantas vezes, irmã, quantas vezes você não dorme durante a noite? Tem uma palavra que fala no livro de Débora, que a mãe de Cícera um capitão mau, perverso, era violento. Quando saiu com seus carros de guerra para enfrentar o exército de Israel, seus carros eram 900 carros mais equipados que tinha. Israel não tinha chance diante do exército de Cícera. Mas, porém, Débora e Baraque não estavam confiando nas suas armas físicas, estava confiando nas armas de Deus, no poder de Deus, na ação de Deus, na intervenção de Deus. Mas apesar de Cícera ser um comandante má, perverso, bárbaro, mas ele tinha uma mãe. Ele tinha uma mãe. E aquela mulher se pôs na janela, olhando e dizendo por que ele ainda não voltou, por que ele ainda não entrou em casa, o que é que aconteceu, o que é que está acontecendo com meu filho, quantas mães que estão aí, quero chamar a sua atenção, quantas mães que estão aí que não dormem de noite, que estão sempre, dormem um cochilo, acorda, corre para a porta, vai na janela, liga, o telefone responde. Não sabe onde está, não sabe o que está fazendo, não sabe se está em boa situação, se está em perigo. A mãe de Cícera, que era um comandante bárbaro, mas tinha amor por aquele homem má. E ela ficou preocupada porque seu filho não voltou da guerra. Quantas mães estão preocupadas que seus filhos não voltam para casa de noite? Seus filhos não dão notícia, seus filhos estão distantes, muitos as mães nem sabem se estão bem, se estão mortos, se estão vivos, se estão presos, se estão em liberdade. Existe esse sofrimento em cima do coração de uma mãe, que ela se preocupa com seu filho, não importa quem ele é, não importa o que ele já fez, não importa o que ele cometeu, mas o amor de uma mãe é um amor que é aconchegador, protetor, defensor. Quantas vezes o filho comete coisas ruins e a mãe está sempre acobertando? Por quê? Porque tem um instinto de mãe, não é não? Tem um instinto de mãe. Nós que temos instinto de mãe, o filho pode ter passado por vários lugares, feito coisas ruins, mas nós que somos mães, nós sabemos falar com Deus e sabemos conversar com Deus a respeito do que está acontecendo com o tal filho, com a tal filha. Que muitas saem de casa dizendo, eu vou ali, já vem e não volta mais. Vai procurar as aventuras no meio do mundo. O coração de uma mãe é a terra que homem no mundo anda, só é o poderoso eterno, é que tem acesso ao coração dolorido, uma chaga que está aberta, um buraco, uma caverna, um vulcão que está aberto no coração de uma mãe, que ela quando ora, ela chora, e muitas vezes recebe profecia que não tem jeito, que Deus vai levar. Muitas vezes a pessoa sofre com palavras que escuta. Irmãos, quem protege é Deus, quem cuida é Deus, quem zela é Deus, quem traz para casa com vida é Deus que livra da faca, da foice, da arma. Pode ser a escopeta, pode ser um canhão. Se Deus tiver negócio, Deus guarda, Deus protege, Deus defende e esconde no esconderijo do Altíssimo. Então o profeta Abacuque disse, eu vou subir na minha torre de vigia. Então ele ficou em oração. Ele ficou orando e aguardando que Deus respondesse a sua oração. Por quê? A espera para ver a resposta do Senhor que ele vai dar
a minha queixa. Então ele estava, a torre de vigia é que ele estava orando, ele estava buscando, ele estava à espera que Deus dissesse quando que aquela guerra, quando que aquela devastação, quando que aquela miséria ia acabar naquele país. Então Deus foi e disse assim, olha, escreva a minha resposta numa tábua. Então você vai escrever a resposta de Deus numa tábua, numa folha de cartolina bem grande, com letra bem grande, para que as pessoas que passarem na sua porta, até correndo, vai conseguir ler o que você escreveu lá. Você vai botar, eu e minha casa servimos ao Senhor, a partir de hoje meu filho está curado, está liberto, está transformado, a minha casa está salva, a minha casa está em proteção, eu saí de casa, estou acompanhada pelos anjos do Senhor, Deus me abençoará a minha entrada e a minha saída. Meus amados irmãos e queridos irmãos, todos nós temos experiências, boas experiências ruins na nossa vida. Nós não podemos baixar a toalha. Nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos aceitar e me admitir. Viu? Então que Deus abençoe você. Tenha força, tenha coragem. Se não tem força de orar, se deite no chão e começa a gemer. Se você não tem palavra, começa a louvar a Deus. Se você não tem iniciativa, se tranque no seu quarto, se jogue no chão e diga, eu estou aqui, Deus. Eu tô na luta tão grande que eu não consigo orar. Senhor, eu não consigo falar nada. Eu não consigo, eu estou ansiosa, eu estou perturbada, eu estou desvarida. O que é que eu faço, Deus? Olha a minha casa, olha a minha situação, olha o filho, olha a filha, olha o meu marido, que anda por aí fazendo o que não pode. Sim, olha para tudo isso, porque eu, a tua filha, já não posso, já não dou mais conta, já não suporto mais essa situação. Orar é falar com Deus. Orar é você se explicar a sua situação para Deus. Quando a gente vai no juiz, a gente não fica tremendo com medo do juiz? E a gente não tem que contar a história para o juiz, se realmente foi verdade? Então a gente expressa a nossa causa, a nossa necessidade para Deus. E Ele vai chegar com socorro e com providência na sua vida. Irmãos, eu te digo, não desista, não pare. Continue caminhando, continue olhando para o alto, continue buscando a face de Deus, que você vai ter resposta das suas orações. Amém? Olha, um coração para você e um beijo bem grande e um abraço. Compartilhe e deixe o seu joinha.